E aí, mano, beleza? Eu vou fazer um resumo aqui sobre o livro do Thiago Santamaria, que é a Fisiologia do Exercício Aplicado ao Futebol. O primeiro capítulo, ele começa falando sobre a demanda física. Ele fala sobre a capacidade física que os jogadores de hoje em dia têm, a capacidade de explosão, capacidade de mudança de direção. Começa a explicar também um pouco sobre a o UFC, né, que é a quantidade de batimentos cardíacos por minuto, que é do oxigênio. Fala também sobre o lactato, fala sobre o VO2 máximo e principalmente aborda a diferença gritante da Premier League de 97 e 98 para a Premier League de 2017 e 18, que tem uma diferença gritante na densidade, na intensidade e no volume de jogo, que teve muito mais ações, essas ações tiveram uma intensidade muito maior e o volume de jogo continuou praticamente igual, não mudou muito. Também vou falar sobre o capítulo 2, que é a capacidade fisiológica, que aí aborda um pouco melhor sobre a capacidade máxima de oxigênio e o VO2 máximo, explicando sobre a importância de ter esse trabalho do VO2 máximo aplicado, e também sobre a crescente do número dos batimentos cardíacos por minuto dos jogadores de futebol, tanto nas principais ligas quanto nas menores ligas. É, falar sobre o capítulo falar sobre o capítulo 3, que é sobre a capacidade metabólica dos atletas. Fala um pouco da creatina fosfato, né, na circulação do sangue. Fala também sobre a isototina no corpo. Fala sobre os ácidos graxos livres, que eles consomem o glicogênio do seu corpo, e isso vai, principalmente na segunda etapa do tempo, ele vai prejudicando demais. Por isso que é preciso ter uma boa alimentação pré, durante e pós-jogo. Fala também sobre a importância de você ingerir creatina fosfato, sem ser a do seu corpo em si, mas ingerir nutricionalmente, né? Para ter mais capacidade aeróbia e anaeróbia dentro do campo. E sobre o capítulo 4, que é a demanda técnica, que fala sobre que a capacidade física, quando você está bem fisicamente, você vai estar bem mentalmente, confiante, e vai estar bem tecnicamente para fazer todas as ações necessárias no jogo. Vai também dizer sobre a importância da capacidade técnica, física e mental em conjunto, que sem essas três valências um atleta não consegue se destacar, se prevenir de lesões, ganhar campeonatos e etc. Já no capítulo 2 fala sobre a evolução dos biomecanismos, do estudo da biomecânica no futebol. E também fala sobre a evolução técnica do biomecanismo aplicada realmente. Fala sobre as medidas dos saltos, a força do chute, o ioiô teste, fala sobre resistência, sobre potência, sobre explosão. Ele envolve todos esses temas nesse capítulo 2, envolvendo também a parte de fibras, entre aspas, assim, dos atletas, e demonstra que teve uma evolução enorme de atletas de um período dos anos 2000 para trás para os anos 2000 para frente, em questão de CMJ, ioiô, força no chute, força aplicada, mudança de direção. E nesse capítulo 2 ele aborda todo esse movimento de evolução do futebol, entre aspas. É isso, valeu.